meu orientando o PIBIC, vai falar sobre algumas notas sobre epistemologia estoica. A palavra é sua, Davi. Aciona o som, que eu acho que você está sem som. Opa, pronto, agora foi, né? Problemas técnicos. Brincadeiras à parte, muito obrigado, Aldo, pelo convite e a todos que estão aqui presentes, né, mesmo que virtualmente, né, nesse seminário, certo? Bom, eu acredito que o que eu vou falar aqui não é novidade para a maioria, se não todos, e é um pouquinho sobre a epistemologia estoica e alguns problemas que eu iria apontar, né, que me geraram muita curiosidade, pelo fato de ser uma parte do sistema, né, do sistema estoico, bem básico, no sentido de ser a base, né, ser uma das bases do sistema, e apesar disso, apresentar alguns problemas, né, principalmente relacionado a diálogos com outras vertentes da filosofia, tal como a academia, né, a época academia que era cética, certo? Enfim, e aí eu vou acabar parando um pouco em Epicteto, para tentar entender duas formulações de Epicteto como respostas a duas questões que eu irei colocar, certo? Essa partezinha do trabalho diz respeito a um PIBIC, né, que eu fiz com o Aldo, de 2019 a 2020, que acabamos versando sobre, fizemos uma introdução, né, à filosofia de Epicteto, então eu acabei levando alguns temas relevantes do trabalho, e depois falamos um pouco, né, na verdade foi a parte mais extensa do trabalho, sobre o cuidado de si, né, o termo do Foucault, e como essa ideia do Foucault, né, ela estava associada ao estoicismo de Epicteto. Tal. Aí, no caso, eu peguei os recortes, né, mais específicos, quando o Foucault tratava do estoicismo e Epicteto principalmente, que foi o grande foco, eu acredito, né, do texto. Se a gente for colocar um autor, assim, o autor que ele focou bem, um deles foi Epicteto. Bom, vamos lá. Inicio dizendo que, para o estoicismo, nós temos a capacidade de compreender o mundo, certo? Temos a capacidade de certa forma, encontrar a verdade, certo? E isso está bem fundamentado na questão da fantasia cataléptica, né? Que, ora, podemos verter por impressão ou por representação, como é o caso dos textos de áudio, né? Costumam vir como representação, certo? E, nesse sentido, né, temos uma adequação dos nossos sentidos, né, do nosso corpo e da nossa mente, né, entendendo os dois como corpóreo, para poder apreender aquela realidade, né, do objeto, fazendo assim com que encontremos certa objetividade, a parte a parte da subjetividade das opiniões. E aí, justamente, que se encontra o fundamento, né? Qual é o ponto? Temos que assentir as coisas mesmas, de certa maneira, né? Fora das opiniões. O que significa dizer que precisamos, durante todo o caminho da vida, se a gente for pegar, eu acredito que a imensa maioria dos estoicos, mas focando em Epicteto, né, reconhecer que a vida toda é uma prova e que, de certa forma, essa prova estamos a todo momento testando as representações, certo? Avaliando as coisas que vêm à nossa mente, que nos afetam, né? Como uma impressão mesmo, se a gente for tomar, acho que o exemplo de Cleantes, né? Que acreditava que havia essa impressão, essa marca na nossa mente, certo? Mas aí é que está o ponto, né? Tudo bem. Você adequando o discurso interno ao objeto, né? Você pode ter o conhecimento, ou como o Hadot fala, você está na verdade. Beleza. Estar na verdade é basicamente isso. Aí ele traz um exemplo que eu acho bacana, e eu irei ler na íntegra, né, para tentar ser fiel, né, ao que ele traz, que é, vamos lá, esse aqui da tempestade e do trovão. É muito interessante esse exemplo que traz o... Calma, estou procurando aqui. Eu não achei, mas eu consigo elencar ele, certo? É um exemplo de um marinheiro, se eu não me engano, que está
à deriva no mar, né? E acabam caindo algumas tempestades e trovões no meio do caminho, certo? E ela acaba ficando angustiado, se eu não me engano, mas, enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que, caso o indivíduo ali observe aquela tempestade e aquele trovão e perceber que aquilo não está ao encargo dele, e que, portanto, caso aquilo venha a atingir o barco, não há muita coisa que ele possa fazer e ele irá acabar morrendo, né, sabendo que a morte é um indiferente, ele pode estar na verdade, se ele perceber que, fora as suas opiniões, aquela tempestade que desce ali em Hope naquele momento é algo que está relacionado ao destino, que não há muita coisa o que ele possa fazer naquele momento, a não ser preservar, né, a sua tranquilidade, né? E aí entra aquela questão do estoicismo ser um sistema que busca justamente a arte, né, daquilo que é interno. E no caso das representações que vão chegar, e aí você pode acabar criando falsas opiniões sobre isso, e aí que reside o mal, né? Aí que reside todo o mau uso das representações, no caso. Acredito que eu vou acabar sendo bem breve, né? Isso era basicamente boa parte do que eu queria trazer, inicialmente sobre os próprios fundamentos, né, da epistemologia estoica, e pensando nessa relação que tem, né, entre o estoicismo antigo e a academia, né, que na época, como eu já havia dito, estava meio que dominada por céticos, né, em que essa noção da fantasia cataléptica foi muito atacada, certo? Principalmente, eu acredito, porque dentro desse critério da verdade, é como se aquele único que pudesse distinguir e discernir, né, de fato, o que seria o que não seria verdade, é um indivíduo que é um sábio. Só que há um problema com relação a essa questão do sábio, inclusive a gente às vezes encontra em alguns textos do estoicismo, no Imperial, por exemplo, em que se diz que nenhum ser humano, assim, até agora não encontraram um ser humano sábio. Até agora, quando eu digo, é naquele contexto, né? No contexto até o primeiro século depois de Cristo, certo? Primeiro e segundo século, no máximo. Então, a gente tem um problema relacionado a isso, porque como o critério da verdade é isso, né? Que, de certa forma, é você saber, né? Você ser um sábio com relação ao mundo, se não existem sábios, tá? E aí, eu tentando trazer um pouco Epicteto para o diálogo, né, e acreditando que ele vem tentar responder isso do estoicismo antigo, que é justamente a noção de progresso, né? A noção de progresso, ou prócopo, em que o grande ponto, o grande foco do sujeito acaba sendo o caminho, né? É como se a sabedoria se encontrasse no caminho, nesse exercício constante, né, da vida, que é uma prova, como eu já disse. Ele tem até uma metáfora que eu acho interessante, que é do lutador lá, né? É como se você fosse colocado em uma arena e que você tem que lutar, né, frequentemente com ótimos lutadores, né? Ótimos pugilistas, se eu não me engano, na tradução que Aldo trouxe. E isso é justamente as representações vindo, né? É sempre um caminho constante, porque as representações nos afetam o tempo todo, né? E, dependendo das nossas opiniões, podemos ficar angustiados, né, com relação a essas representações. Então, é sempre um exercício contínuo em favor da liberdade e da felicidade e tentando justamente não angustiar-se, né, em meio a todo esse processo que é propriamente a vida, né? Então, esse é um dos primeiros problemas que eu acho que talvez o Epicteto ele tenta resolver dessa maneira, né, falando dessa questão, trazendo, né, essa questão do progresso. E um outro que eu acho muito interessante, que é a questão, vamos dizer assim, um problema por assim dizer, estoico angustiado, né? Que aparece lá no Aulus Gellius, se eu não me engano, né? Na tradução acabam colocando Aulus Gellius, nas Noites Áticas, né? Em uma historinha, em uma historieta, em que um rapaz, aspirante a estoico, ele está a todo momento, né, no barco com os marinheiros lá, conversando sobre estoicismo, porque o estoicismo te possibilita lidar com as coisas de forma um pouco mais leve. Aí ele vai, né, construindo essa narrativa durante todo o processo de viagem, e chega um momento que os marinheiros começam a ficar estressados com ele, certo?
E aí, no final, acontece algo que conserva uma ironia, né, na história, porque é como se eu não me engano, caiu um trovão, né, bem parecido com aquela questão que o Hadot trouxe, mas enfim, só que agora pensando na questão da angústia, né? Caiu o trovão e esse indivíduo ele acaba por estremecer por um longo período. Ou seja, de certo modo, aquilo que ele estava defendendo não era possível. Tá? Naquele momento em que caiu o trovão muito forte, ele não conseguiu lidar com aquela representação. E aí que entra novamente vamos dizer assim, um dispositivo teórico que é muito interessante, que é justamente a noção da fantasia traqueia, né? Da fantasia bruta, né? Algo tão forte que, independente da disposição do sujeito internamente com relação ao mundo, né, ele irá ali ficar abalado, a razão dele vai ser suspensa, e enquanto a razão dele estiver suspensa, ele vai acabar por ficar angustiado. É como se fosse o processo mesmo natural, ficar angustiado quando a representação bruta vem, independente do seu treinamento dentro do estoicismo, certo? E só lembrando também, né, aí para puxar um pouco algumas salas que diziam respeito à questão comunitária, mais especificamente a última, né, da Vanessa, há uma relação muito forte entre essa transmissão do saber com relação à figura de um sábio, entre aspas, né, de um mestre ali, que é o que o Foucault chama de psicagogia, né, que é a transmissão da verdade. É a isso que o Epicteto dedicou boa parte da vida dele, né, na escola dele, por assim dizer. E eu acho que era isso, pessoal. Agora eu fico aqui na espera de comentários, sugestões, dúvidas também, né? E para discutirmos um pouco sobre todas essas questões aí. Não sei se eu fui muito breve também. Obrigado, Davi. Vamos à nossa equipe de comentaristas. Joelson. Acho que o Joelson foi ali e já volta. Oi, não, era o microfone. O menino é bom, viu? Tem... Obrigado. Descobriu aonde, Aldo? Ele dá Aldo é olheiro, né? Consegue. Não, é sério, eu queria ter me dedicado ao estoicismo na graduação já, mas eu só flertei. Eu achei que você falou bem. Agora você disse que a epistemologia parece que não é uma novidade para muita gente aqui, pode ter certeza que é. A epistemologia estoica ainda é uma novidade para muita gente, para mim. Nós ainda comentamos, eu e Aldo ainda discute sobre isso, não é uma coisa tão dada. Sim, não sim. É? E eu achei que você levantou alguns problemas estoicos que até hoje também as pessoas estão tentando responder. A questão do sábio, do treinamento que você tem que ser, porque realmente o sábio aparenta ser esse ideal, mas não importa o objetivo, o que importa é simplesmente você continuar jogando. E é isso que é, porque nós somos a natureza corpórea, então isso também se desfaz, apesar de você ter uma razão universal, certo? E você ser parte dessa razão, você trabalha também com o irracional. Então, mas é só isso, não tem muitos comentários não. Acho que você está indo no caminho certo. E aí é continuar estudando, porque agora o progresso que você diz, você fala de progresso moral, é isso, Davi? Sim, justamente. Que é onde vai residir o bem, né? A moralidade mesmo. O bem, né? E aí você vai descobrir futuramente, né, que você vai ter que falar da física, você vai ter que falar da epistemologia, você vai ter que falar praticamente da lógica para culminar nesse progresso moral. Então, seu trabalho realmente vai ser um trabalho longo, mas gratificante, porque quando você juntar essas partes filosóficas em uma só física, não é lógica, moral, nossa, aí vai ter uma compreensão muito boa. Mas parabéns. Mais uma vez, você fala bem e o seu trabalho está ótimo. Parabéns. Valeu. Davi, enquanto você tiver tempo, leia o livro de... Deixa eu anotar aqui, viu? O livro de Lógica Estoica. Para você... aí, por favor. Nosso livro de introdução à lógica proposicional estoica, que está lá na Prometheus. Estude aquele livro
e já vai te abrir um grande horizonte dentro desse assunto da fantasia estoica, tá certo? Mas o seu trabalho está excelente. É realmente um nível de mestrado já. Tá muito bom mesmo. Porque ele começou a falar de problemas realmente que são fato no estoicismo, né? Uhum. Está levantando problemas, né? que realmente a gente não respondemos ainda com tanta facilidade. É isso mesmo. Valeu, obrigado, Davi. E vamos em frente. Tudo de bom para você. Opa, Bom, obrigado, pessoal. Vou desligar a gravação. E até a próxima. Obrigado, Davi.